Olá pessoal, tudo bem? Nessa série aqui de resolução de exercícios do Guidorize, nós vamos começar com o curso de cálculo volume 1, quinta edição do Hamilton Luiz Guidorize, a partir do capítulo 1, que é a parte de introdução sobre funções e inequações, tá certo? Nós vamos estar começando então o conjunto de exercícios 1.2 da página 10, e vamos seguindo até completá-los, finalizando na página 13, tá certo? Começando pelo exercício 3, que já está bem aqui à frente. Resolva as inequações. Inequação A, 2x menos 1 sobre x mais 1 menor que 0. Essa aqui é uma inequação na qual precisamos primeiramente ver a condição de existência do denominador, portanto, x mais 1 tem que ser diferente de 0, porque não há divisão por 0. Logo, o x tem que ser diferente de menos 1. X menos 1 está excluído. E aqui agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos simplesmente fazer um varal de sinais. Lembrando que o que determina o sinal de uma função do primeiro grau são as suas raízes. Portanto, a raiz de 2x menos 1 é aquela na qual igual a 0. Quando você resolve essa equação, x igual a meio. A de baixo é a mesma coisa, porém, como está no denominador, nós excluímos essa solução. Portanto, temos, para o numerador, a raiz é meio. Lembrando que aqui nós vamos estudar o sinal do 2x menos 1. À direita, se você escolher um número x maior do que meio, você verificará que essa função é positiva. Então, o sinal da função é mais. Para qualquer valor à esquerda, a função no numerador será negativa. Finalizamos assim a análise de sinal do numerador 2x menos 1. Vejamos agora o denominador. Nesse caso em particular, o denominador é o x mais 1, e aqui é uma bola aberta. Por quê? Não pode estar incluído um menos 1 como resposta, porque não há divisão por 0. Neste caso, à direita nós sabemos que é mais, à esquerda é menos. Então aqui nós temos a contribuição do denominador. Portanto, agora, o que precisamos fazer é um produto. Tanto a parte de divisão como multiplicação envolvendo frações, equações produto ou quociente, envolve o reconhecimento do produto de sinais aqui. Então, observe que temos três regiões distintas aqui, onde as raízes separam essas regiões. E aqui, ó, para essa região, lembrando que aqui é meio, que é onde zera o numerador, e aqui é menos 1, onde zera o denominador. Bola aberta, porque não está incluído. E aqui também é bola aberta, porque no caso a nossa inequação é menor que 0. É menor que 0, então o 0 não inclui. Então, fazendo aqui uma multiplicação de mais com mais, resulta em mais aqui. Menos com mais dá menos, e menos com menos dá mais. A nossa inequação solicita que valores que ela seja menor que 0, ou seja, negativo. Portanto, os valores possíveis estão bem aqui. Portanto, a solução será x pertencente aos reais, tal que menos 1 é menor do que x, que é menor do que meio. Exercício B. Temos 1 menos x dividido por 3 menos x maior ou igual a 0. Primeiro ponto importante é que o denominador tem que ser diferente de 0, pois não há divisão por 0. Logo, resolvendo essa desigualdade, né, x tem que ser diferente de 3. Então, o 3 está excluído das possibilidades de resposta dessa inequação. Agora,
uma possibilidade de raiz é 1 menos x igual a 0, que é o numerador. Neste caso aqui, x igual a 1. Então, 1 pode ser uma solução desta inequação, porque eu estou incluindo aqui, ó, o igual do maior igual a 0. Outro ponto muito importante é, toda vez que você tem o coeficiente da incógnita x, da variável x negativo, há uma troca no varal de sinais. O que isso significa? Vamos considerar novamente aqui, ó, um varal, outro varal e aqui o resultante. Por que são três varais? Um varal que é para a função 1 menos x, que é o numerador, o outro varal que é o 3 menos x, e aqui será o quê? O resultado dos sinais para 1 menos x sobre 3 menos x. No 1 menos x temos, no caso, o x igual a 1 é um zero aqui, não tem problema nenhum. O 1 pode ser zero e resposta da nossa inequação, ele está incluído. Observe que, como temos um menos na frente do x, o que acontece é que agora, à esquerda, para qualquer valor maior do que 1, a função 1 menos x é negativa. Basta você escolher, por exemplo, 2, substituir, você verificará que 1 menos 2 é menos 1, negativo. Se você pegar agora um valor à esquerda do 1, resultará em valores positivos. De fato, por exemplo, se você pegar x igual a 0, vai ficar 1 menos 0, 1, positivo. No caso do denominador, a bola é aberta, porque não podemos incluir esse valor, porque não existe divisão por zero. E o mesmo raciocínio de sinais é considerado no caso do denominador. Então, à direita do 3, se por exemplo eu escolher 4, vai ficar 3 menos 4 menos 1. Temos um sinal negativo aqui dessa função. À esquerda, troca de sinal, fica positivo. Novamente, separando em regiões, temos aqui essa região, que fica maior do que o 3. Temos uma região que está entre 1 e 3. E temos uma região menor do que 1. Então, o 1 está incluído, o 3 não está. Menos com menos é mais. Menos com mais é menos no produto. E mais com mais é mais. O ponto importante aqui é que, mesmo fazendo multiplicação, é válido o mesmo raciocínio na divisão de duas expressões, porque vale as regras de sinais, tanto de produto quanto para quociente, certo? Lembrando rapidamente disso, temos que um produto de um número positivo com outro positivo é positivo. E vale na divisão também. Então, um número positivo dividido por positivo também é positivo. E todas essas regras valem considerando produtos entre mais com menos com mais e menos com menos. Lembrando que mais com menos é menos, menos com mais é menos também, e menos com menos é mais. E essas regras valem todas para a divisão. Portanto, voltando aqui ao nosso varal, como nós queremos algo maior ou igual a 0, temos que considerar a possibilidade maior que 3, porque onde é positiva a inequação, é garantido isso, e de 1 para baixo também, porque é positivo. Logicamente, a solução para esse nosso caso será x pertencente aos reais, tal que o x poderá ser menor ou igual a 1, ou x tem que ser maior que 3. Não é ou. Porque quando você escolhe um valor de x, ou ele está em um intervalo ou em outro. Não é possível ter um número que esteja nos dois intervalos ao mesmo tempo. Vamos considerar agora o exercício 3H. 2x menos 1 sobre x menos 3 maior que 5. Observe que neste caso aqui, temos uma inequação que ela compara um valor 5, não 0. Isso dificulta um pouco as coisas, porque agora teríamos que considerar não só apenas a questão de sinal, como também os valores relacionados à fração para que seja maior que 5. Uma maneira de se resolver isso é voltar para a configuração de sinal.
Como assim? Nós vamos fazer uma comparação de novo com o zero, que nos permite falar quem é maior ou menor do que zero, ou seja, positivo ou negativo. Para que nós possamos fazer isso, nós vamos manipular esta equação transpondo o 5 para o lado esquerdo, trocando de sinal como se fosse uma equação. Então teríamos a seguinte situação: 2x menos 1 sobre x menos 3 menos 5 maior do que zero. Tem que se tomar muito cuidado ao passar, por exemplo, x menos 3 multiplicando para o outro lado, porque há uma mudança da desigualdade quando você faz isso sem considerar as possibilidades de sinal. Então, a maneira mais correta de você fazer esse tipo de transformação é simplesmente transpondo os termos que estão à direita do sinal de desigualdade para a esquerda. Se nós agora continuarmos as nossas operações e deixarmos no mesmo denominador, o mesmo denominador no caso é x menos 3, é o único elemento que está aqui embaixo. Nós temos condições de fazer o quê? Uma comparação simples aqui com o zero à direita. Nesse caso, o mínimo múltiplo comum neste caso, é o único que pode ser colocado aqui é o x menos 3. Quando não tem nada embaixo do outro termo, nós consideramos 1. E, portanto, o mínimo, quando nós temos um denominador diferente de 1, e 1 é o próprio número diferente de 0. No caso, é a expressão x menos 3. Segue a regra agora de dividir para cada membro que compõe o lado esquerdo, nós vamos dividir o seu denominador pelo mínimo múltiplo comum, que está aqui, e multiplicar o numerador pelo resultado. Veja só, x menos 3 dividido por x menos 3 é 1, vezes 2x menos 1 é 2x menos 1. Então é 1, que é o resultado da divisão desse mínimo com esse denominador, vezes 2x menos 1. Menos, porque esse menos já estava aqui. Agora, cuidado, x menos 3 dividido por 1 é x menos 3. Eu acho que vou até apagar aqui para ficar com um pouquinho mais de espaço. Vamos lá. É x menos 3 vezes o numerador. Nesse caso é o 5 que está aqui. Aí, ok, continuamos o nosso cálculo. Isso vai implicar o quê? Que nós vamos ter 2x menos 1. E aplicando a distributiva aqui, nós temos um menos, com esse 5, menos 5 com x, menos 5x. E menos 5 com menos 3, mais 15. Então tem que se tomar muito cuidado com os sinais. X menos 3 maior que zero. Ou seja, aqui recaímos numa inequação que nós já temos conhecimento de como resolver. Vai ficar 2x menos 5x menos 3x. E menos 1 mais 15 mais 14 sobre x menos 3. Isso tem que ser maior que zero. Muito bem. A questão agora delicada é a seguinte. Temos que analisar os sinais do numerador e do denominador e ainda encontrar onde é a raiz do numerador, ou seja, o valor de x que torna o numerador igual a zero, porque é isso que determina os sinais, certo? É uma equação muito simples, vai ficar menos 3x mais 14 igual a zero. Se nós quisermos encontrar a raiz, né? Menos 3x. Transponha o 14 para o outro lado com sinal negativo, vai ficar menos 14. E finalmente, passando menos 3 dividindo, x ficará 14 sobre 3. Isso é uma fração. Portanto, nós precisamos saber qual que é o valor aproximado decimal desse número. Veja só. Se você pegar uma calculadora e fazer a divisão de 14 por 3, você vai encontrar 4 e alguma coisinha. Então essa é a representação decimal do 14 sobre 3. Quer ver? 3 vezes 4, 12. Sobra 2, pega 1 emprestado. 3,6, 18. E pronto.
E aí já entramos na dízima periódica. Então, aproximadamente, nós sabemos que é 4,6. Por que é importante isso? Porque nós precisamos localizar corretamente essa raiz com relação à raiz do denominador, que no caso é 3. Certo? Se nós fizermos x menos 3, lembrando que o x menos 3 tem que ser diferente de zero. Simplesmente transpondo o menos 3 para o outro lado positivo, sabemos que o x tem que ser então diferente de 3 no caso do denominador. E com isso nós podemos comparar as duas retas, as duas funções do primeiro grau que compõem o numerador e o denominador. Vamos lá. Vamos tomar muito cuidado agora, porque precisamos montar o nosso diagrama de varal aqui. Então, olha, para a função menos 3x mais 14, nós temos uma raiz que é o 4,6 bem aqui, que é o próprio, lembrando que aqui, ó, a bolinha é aberta. É aberta porque eu não posso incluir, porque aqui, ó, a inequação exige maior que zero. A esquerda é negativo. A direita é negativo, a esquerda é positivo. Por quê? Porque o número que acompanha o x é negativo. Então, toda vez que o número que acompanha o x é negativo, a direita é o sinal contrário, menos, e a esquerda é o sinal... A esquerda é sinal contrário, a direita é o mesmo sinal, certo? E o outro número é o 3. Então, se aqui é 13 sobre 4, que é o 4,6, 4,6 é maior que 3, ó. Então, o 3 vai vir aqui. Neste caso, o que acompanha o x é positivo no caso do x menos 3. Então, neste caso, a direita é o mesmo sinal que acompanha o x, é mais, e a esquerda é menos. Portanto, aqui, ó, finalizamos uma bola aberta. Aqui também é bola aberta, bola aberta. Bola aberta porque não estão incluídas essas raízes, tá certo? E menos com mais é menos, mais com mais é mais, e menos com mais é menos. Lembrando que a inequação pede maior do que zero, tá vendo? É muito mais fácil você comparar isso com o sinal positivo, com o sinal mais ou menos, do que comparar com mais 5. Porém, vou mostrar depois no próximo vídeo como que nós faríamos essa comparação se fosse necessário utilizar a inequação a partir do original maior que 5. Neste caso aqui, ele está exigindo maior que zero, portanto, queremos neste intervalo. Portanto, 3 é menor do que x, que é menor que 13 sobre 4. Exercício 3, item N. 2x menos 3 vezes x² mais 1 menor que zero. Aqui, antes de você resolver qualquer coisa, é importante destacar este termo aqui. Observe que ele sempre será positivo. Por quê? Porque é x² mais 1. Qualquer número ao quadrado é sempre positivo. Lembrando das regras de sinais, mais com mais resulta sempre em mais. Tá vendo? Então, por exemplo, 2² é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é igual a 4. O mesmo vale para números negativos, ou seja, menos com menos é menos também. Ou seja, menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2, e isso é igual a 4. Portanto, se eu tenho alguma coisa que é ao quadrado, que é sempre o quê? Positiva, e somo mais 1, obviamente, esse resultado todo sempre será maior do que zero. Portanto, na multiplicação, a única maneira de você mudar o sinal é quando um dos elementos é negativo. Neste caso, o único elemento que poderia fornecer uma possibilidade de sinal negativo é este cidadão aqui.
Portanto, basta analisarmos o sinal desta função do primeiro grau. Porque esta função, sendo positiva ou negativa, ao ser multiplicada por algo que é positivo, não vai alterar o seu sinal. Então é aqui que nós temos que analisar apenas a mudança de sinal. Neste caso, vamos pegar o quê? A raiz desta equação. A raiz determina a troca de sinal. Então 2x menos 3 igual a 0. 2x é igual a 3. Portanto, x é igual a 3 sobre 2. Ou seja, onde eu zero esta função é no valor de x igual a 3 sobre 2. Vamos analisar o sinal. Lembrando que aqui, bola aberta. Aqui é uma bolinha aberta. Por quê? Porque eu não estou incluindo o zero. Observe agora que, como o número que acompanha o x é positivo, à direita é o mesmo sinal. Então, é positivo. À esquerda é negativo. Como ele quer a situação na qual a inequação deve ser menor do que zero, nós vamos pegar apenas este intervalo aqui. Portanto, a solução é x pertencente aos reais, tal que x é menor que 3 meios. Na dúvida, você pode verificar isso substituindo valores nas quais obedecem essa inequação. Por exemplo, x igual a 1 é um valor que está dentro desse intervalo permitido. Se você substituir aqui, ó, vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 3 dá menos 1. E 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1 é 2. Menos 1 vezes 2 é menos 2. Menos 2 é menor que 0? É. Então, de fato, é verdadeira essa inequação. Fechamos, verifiquemos para o outro caso, ou seja, um número maior que 3 meios. Lembrando que 3 meios é 1,5 na representação decimal. Portanto, por exemplo, o número no intervalo à direita de 3 meios é 2. 2 vezes 2 é 4. 4 menos 3 é 1. Positivo. 2 ao quadrado é 4. Mais 1, 5. Positivo também. Então, 1 vezes 5 é 5. 5 é menor que 0? Não. Está errado. Lógico, nós escolhemos um valor de x que não é o permitido, não é a solução da nossa inequação. Portanto, não é para ser válido. É isso.